Textual: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1 e versículo de número 3. Depois, a verdade prática. As profecias são mensagens que esperam a soberania, vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança, confiança nas promessas divinas. Agora vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Jeremias, no capítulo 1, do 4 ao 10, depois Joel, do versículo 1 ao 3, e depois Apocalipse, do capítulo 1, também do 1 ao 3. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres, e para arruinares, e para edificares e para plantares. Ouvi isto, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Pai Celestial, nós agradecemos pela leitura da Tua palavra nesta manhã, e nós estamos confiantes que o Espírito do Senhor há de nos ajudar aqui na revelação da mesma aos nossos corações, que nós estejamos abertos, Senhor, para recepcionar a Tua bendita e gloriosa palavra, e que a mesma venha nos falar ao coração poderosamente. Nos ajude, não nos deixe sozinhos aqui, por favor, eu te peço, no nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Podemos assentar-nos. Antes de eu iniciar minha fala aqui com os irmãos, eu quero deixar em aberto aqui a participação dos irmãos, tá? Os irmãos têm plena liberdade aí de dizerem alguma coisa em relação ao assunto que nós estamos tratando, tá? Aqui é uma classe de obreiros, né? E eu não quero ficar aqui somente eu falando. Enquanto ninguém se manifesta, eu vou me atendo aqui ao comentário da lição. Eu vou falar somente aquilo que
comentário está trazendo, mas de alguma forma, se você descobriu, nós temos aí a felicidade de termos nessa manhã professores nossos aqui também participando nesta manhã, então os irmãos fiquem na liberdade de falarem, darem o seu parecer, tá bom? Não tem problema nenhum. Então vamos para o comentário da nossa lição. O comentário da nossa lição, não sei se deu para você ver quando estava estudando, que ele está altamente explicado, né? Assim, bem rico, eu achei muito interessante, muito bem explicado, muito rico de detalhes, na questão de nos mostrar os profetas e a profecia. E nós aqui não está se tratando do profeta, aquilo que nós conhecemos hoje, dom de profecia, mas aqui era um ministério profético que Deus levantava para orientar o povo, o comentarista fala sobre isso, os governantes, não é? Deus levantava esses homens, e naqueles momentos de necessidade de pegar o povo e dar uma sacudida, né? Esses homens eram tomados por Deus e falava com uma autoridade extraordinária. Então, nós vamos para o primeiro tópico, o primeiro tópico fala os profetas maiores. Não sei se você, quando estava estudando, pôde ver essa explicação, e todos nós sabemos disso, que a Bíblia fala sobre profetas maiores e menores, não desmerecendo a pessoa em si. Os maiores é pela quantidade de seus escritos, né? Os menores porque escreveram menos, né? Os seus escritos foram escritos menores. Então, o primeiro subtópico fala os profetas e a profecia. E aí começa primeiramente falando sobre o significado da expressão, né, que é uma expressão que vem do grego, profetas, com PH, né? Quem aqui alcançou farmácia com PH? Eu vi muita farmácia com PH. Então, profetas com PH, né, que significa proclamador e intérprete da revelação divina. O profeta, ele era um proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra é nabi, que é aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Uma coisa muito importante é essa: declara uma mensagem em nome de Deus. Ele não falava dele, né? Ele vinha em nome do Senhor, né? Esses profetas, eles davam assessoramento até aos governantes, e tanto para dar aí algum aconselhamento que fosse necessário, como também para censurá-los. Quando precisava dar uma dura no rei lá, não tinha conversa não, né? Nós vemos exemplo disso, até está na própria lição. Por exemplo, Ezequias, nos seus dias de reinado de Judá, ele se viu cercado por Senaqueribe e ele enviou uma comitiva para consultar o profeta sobre o que ele deveria fazer, né? Sobre um ânimo que ele estava assim meio tremendo, né? Com medo. E o profeta trouxe para ele uma palavra de ânimo. Agora você já vê o que aconteceu com Davi, né? Você vê o que aconteceu com Davi lá em 2 Samuel, no capítulo 12, do 7 ao 35, quando Natã vai ter com Davi, depois de Davi ter feito criado aquela situação delicada, né?
não foi para a guerra com seus soldados, que era normal de se fazer. Todos nós conhecemos esse assunto, que é mensagem dos nossos púlpitos. Ficou lá no palácio. Um belo dia ele está lá na área do seu palácio lá, e ele vê aquela mulher tomando banho lá na piscina da casa dela, e ele a toma para si. Depois descobre que ela é esposa de um dos seus eminentes soldados. Ele promove todo uma artimanha maligna, né? Mata o homem, e foi ele que matou, porque ele que mandou colocar o homem na linha de frente, né? O homem tinha toda a condição de se salvaguardar lá dentro do ataque, porque ele já estava na guerra, ele tinha vindo, porque o rei mandou chamar, mas ele estava lá no campo de batalha. E aí ele se apodera da mulher do homem. Só que você vai encontrar aí Natã dando-lhe uma refrega tremenda, não é? Falando duramente com ele. Pelo crime que ele cometeu um duplo homicídio. Ele cometeu 2 crimes terríveis. 2 crimes terríveis. Tá? Arrebentou com a família do homem, com o homem em si. Então, o profeta, ele não se acovardava. Se precisar chamar a atenção, depois você vai encontrar o profeta também falando com ele, né? Quando Davi queria construir, rei! Aí Deus fala, peraí. Não é assim não, você volta lá e fala para ele que ele não vai construir o templo coisa nenhuma aqui, não, que ele está com a mão suja de sangue. E o profeta teve que voltar atrás, porque ele se empolgou com a mensagem, né? Com o poder que tinha de falar ao rei. Mas eu estava olhando isso e achei isso tudo muito importante como lição para nós hoje. Né? Como lição para nós hoje. Irmãos, olha, me permita dizer a vocês aqui, nós somos obreiros, nós também somos profetas. Tá? Nós também somos profetas. E nós precisamos crer em Deus, para Deus não nos deixar envergonhar-se de entregar a mensagem, tá? Porque hoje nós temos uns obreiros aqui que depois que ele prega, ele passa por mim, ele me cumprimenta, eu falo, aí profeta, porque é profeta. Nós estamos vivendo dias em que a gente está querendo ver aquela profecia, você vai ser abençoado. O que eu estou fazendo para ser abençoado? Hein, pastor Moisés? O que eu estou fazendo? Então não adianta você vir dizer para mim que eu vou ser abençoado. Se Deus está dizendo para você, fala para aquele neguinho lá, ele põe em ordem a tua casa. Olha que profecia dura, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A gente não quer transmitir essa mensagem hoje. A gente quer transmitir aquela mensagem que, né? E tem até a expressão aí, levanta o ego. Irmãos, nós precisamos levantar, é a nossa condição diante de Deus. E os profetas estão aqui. Tá bem? Nós estamos numa aula, mas eu quero que você entenda isso. Os profetas somos nós, e nós não podemos omitir aquilo que Deus quer que nós falemos. Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Mas prossigamos aqui. Esse primeiro tópico, ele fecha, o comentarista fechou ele dizendo que, lembrando, né, de Hebreus 1:1, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Isso é muito importante. Deus falou
muitas vezes e de diversas maneiras. Eu volto a dizer, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Então, o Senhor, Ele fala de diversas maneiras, por meio dos seus profetas hoje. Falando agora hoje. Ele falou e fala hoje também. Fala hoje também. Fala hoje também. E feliz do obreiro que se entrega nas mãos de Deus e deixa Deus falar através da boca dele. Indo aqui no profeta Jeremias, ele profetizou a restauração dos remanescentes, que estavam espalhados, né? Ele ia restaurar, estavam escravizados. Profetizou, eu não estou pedindo para os irmãos lerem o texto, porque é muito texto bíblico, irmãos, tá? Então a gente só está fazendo referência aonde está escrito, né? Ele profetizou também, olha, o profeta Jeremias profetizou sobre a chegada do renovo, e esse renovo quem era? Ou quem é? É Cristo, né? Que está lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 15. Em suas lamentações, ele deixou bem claro o clamor de Judá pelo perdão divino. Quer dizer, Judá parou, reconheceu os seus erros. Isso está lá em Lamentações 1 e 2, capítulo 5, versículo 1. A mensagem desses proclamadores, o comentário se encerra aqui, dizendo que foram revelações realmente divinas, que foram para despertamento e esperança. Porque não pode haver esperança se não houver um despertamento. E despertamento, irmão, não é aquilo que muitas vezes a gente vê pregado na igreja. Despertamento é eu voltar-me a vestir isso daqui. Quando eu me visto disso daqui, eu estou despertado, eu estou renovado. Se fala muito de avivamento, mas avivamento é quando eu pego isso daqui e como isso daqui, e digiro isso daqui, aí eu estou despertado. Aconteceu comigo o despertamento. E esses homens aqui, eles foram usados por Deus justamente para isso. Para trazer despertamento e esperança. Porque esta gente aqui, eles iam indo, daqui a pouco eles descambavam para um caminho tremendo. Tremendo. Que, irmãos, não é diferente de nós hoje. A gente fala, mas não é diferente de nós hoje. E Deus usava eles para trazer, usava esses homens aqui para trazê-los de volta para Deus. O terceiro tópico, os profetas, Ezequiel e Daniel. Nós estamos tratando dos profetas maiores, né? Que são os 4 profetas. Esses 2 profetas exerceram seu ministério na Babilônia, onde Judá fora levado devido seu coração, de que jeito? Obstinado. O que os irmãos podiam me dizer para mim, o que os irmãos entendem, para você falar também um pouquinho. O que é um coração obstinado, hein? O que dá para a gente entender de um coração obstinado? Ilustre, senta aqui na frente, querido, por favor. O nosso diretor de finanças, ele chegou e disse, por favor, assuma aqui, né? Deixa eu confessar um pecado aqui para vocês. Se tem uma coisa que me dói na nossa igreja, obreiros que gostam de sentar lá atrás. Tem aquele culto setorial aqui, que agora passou para a segunda quarta-feira. Na hora da apresentação, o irmão dirigente da congregação Y, o irmão está sentado lá no último banco.
Isso não pode acontecer conosco. Isso não pode acontecer conosco. Nós somos obreiros, e o obreiro é na frente. É na frente. Você nunca vai ver, e a Bíblia mostra claramente isso, o líder lá atrás, irmão. Teve um líder que na hora que ele ia ser apresentado ao povo, cadê ele? Ele estava lá no meio lá da coisa. Vocês viram o fim dele, né? Vocês conhecem a história dele? Quem é esse líder? Saul. Vocês lembram do dia que ele foi para ser apresentado ao povo? Onde é que ele estava? Estava lá no meio das... Então, nós, obreiros, precisamos colocar isso na nossa mente. O nosso lugar é na frente, na frente, na frente. O que a gente entende por coração obstinado é justamente isso, irmão. É um coração de pedra, que não entra nada, irmão, não entra nada. Insensível. Ele ouve, ele vem para o culto, ele ouve a mensagem, e você vê que Deus está usando o pregador ali, falando tremendamente com a igreja, e a gente nota aquela... Não tem sensibilidade nenhuma. Então, este Jeremias, ele foi usado por Deus. Muito obrigado, pastor, é isso mesmo. E essa situação daquela gente, irmão, é uma situação que bate fortemente nas nossas portas hoje, tá? Fortemente. Esses homens foram usados por Deus para chamar o povo para perto, mas o povo estava com o coração obstinado, que é o que nós estamos vendo agora aqui na parte de Ezequiel, que é o terceiro tópico, tá? Eles estavam com o coração impregnado mesmo, impregnado. Ezequiel 2:24 é que mostra isso, tá? Depois, Deus usou Ezequiel para falar sobre o cativeiro, que é isso que o pastor acabou de falar agora mesmo, né? Deus foi dando um tempo, foi usando, foi falando. Chegou uma hora que Deus falou, não tem mais jeito, né? E lá no capítulo 2, versículo 3, e Deus também usou Ezequiel para lembrá-los de que uma possível libertação do cativeiro, vocês estão sendo levados, mas olha, Deus é muito bom, se vocês se arrependerem, se vocês, é muito importante isso, se houver arrependimento. Mas hoje as pessoas estão dizendo assim, sabe o que as pessoas falam hoje? O pastor falou lá, mas isso não está me acusando, isso não me acusa, isso que eu vivo não me... Irmão, quando eu digo isso, tem um outro lado da moeda no contexto espiritual, que é isso que o pastor acabou de comentar agora. Eu não estou tendo mais sensibilidade espiritual, tá? Quando para mim, não, essas coisas não me... E a pessoa está vivendo aí, aquela vida, né? Vem na igreja, canta, ora, mas vai ver a vidinha dele. Vê se você segunda-feira conhece ele como servo de Deus. Vai lá ver os negócios dele, para ver como que está. O que ele está fazendo lá? Como é que ele está agindo? E as pessoas, mas isso aí não me acusa, irmão, isso aí não me acusa. Como é que é? A pessoa está tremendamente, irmão, obstinado, tá? Profeta Daniel, esse daqui é muito interessante, que ele também foi levado para o exílio. E Daniel, como profeta, nós conhecemos a história dele, é mensagem dos nossos púlpitos. Chegou lá no exílio novinho, pelo preparo que ele tinha, né, para a familiaridade que ele tinha, ele não ficou lá, ele já foi levado para o palácio, né? E ele com seus companheiros, você vê isso lá no capítulo 1, do 1 ao 20,
eles se posicionam ali e têm uma posição, mesmo como cativos. Nós não vamos participar disso. Nós não vamos comer do manjar do rei e nem da bebida que o rei bebe. Você vê, eles são cativos lá, mas eles não estão lá no meio do povão. Eles estão com um tratamento diferenciado, mas eles não abrem mão da posição deles diante de Deus. Fiquei encantado quando eu estava analisando isso, olhando agora, dentro da nossa lição. A vida de Daniel foi de pleno êxito no exílio. Você vê no capítulo 2 e 1, do 1 ao 49, depois no capítulo 3, do 1 ao 30, depois no capítulo 4, do 1 ao 17, você vê que Daniel foi um exilado, um exilado top de linha, Teve êxito lá no exílio. E o êxito dele foi tão longe que ele chegou, olha bem, irmãos, ao terceiro dominador do reino. Um camarada que chega como exilado, trazido como escravo para dentro da outra nação. Chegou a terceiro dominador do reino. Os profetas menores no segundo tópico. Aliás, no segundo tópico da lição. Os profetas menores. O primeiro subtópico do segundo tópico da lição. Os profetas do reino do norte. Os que profetizaram para Israel, Amós e Oséias. O profeta Amós, o que ele profetizou? Profetizou quando Israel vivia em grande prosperidade. Amós, capítulo 6, versículo 1. Mas, olha bem isso, enquanto ele profetiza a grandeza, a grandeza de Israel, o bem-estar de Israel, no capítulo 6, versículo 1, daqui a pouco, que o pastor Tarcísio fez muita lembrança ali, fez nas suas primeiras falas. Mas o suborno, a corrupção, povo de Deus, nós obreiros, nós precisamos ter cuidado com isso. Suborno, corrupção, injustiça trazia a reprovação de Deus ao povo, porque eles estavam bem, estavam top de linha, eles começaram a dar os pulinhos deles. Aí você vai lá no capítulo 2, do 6 ao 8, no capítulo 5, versículo 11, você vai ver isso daí em aberto assim. Capítulo 6, versículo 1, mostra como eles estão bem. Só que eu estou bem, então eu já começo a mentir aqui, mentir ali, enganar lá, corrupção, injustiça. Injustiça. Que mais? Suborno. Pior coisa é isso, irmão, suborno. O que é suborno? É você comprar o outro. É isso, pastor Sérgio? Suborno é você comprar o outro. Sérgio, sou candidato na próxima eleição aí. Arruma uns 5 candidatos aí para mim, para votar para mim, que eu dá o seu número de conta aí, tá? É assim que os políticos trabalham aí fora, irmão. E você pensa que na igreja não aparece esses abençoados, irmão? Você pensa que não aparece? Tem, irmão. Tem. Suborno, corrupção, injustiça. Deus então os reprovou. Aí o Amós transmite outra mensagem para eles. Amós 6 e 7. O cativeiro será um julgamento para vocês. Acabou. Profeta Oséias condenou a infidelidade de Israel. Eles se portavam com uma... olha bem, eles se portavam como uma meretriz. Nossa vida. Traíram e abandonaram o Senhor para seguirem o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio.
Nossa vida! Do roubo e da opressão. Tudo crente, irmão. Povo de Deus, irmão. Povo de Deus. Tá? Oséias 1 e 2, 4 e 10, 5 e versículo 2, 7 e versículo 1, capítulo 12, versículo 7, você vai encontrar essa parafernália que eles se envolveram, tá? Em razão de toda essa situação, esses envolvimentos espúrios, eles foram conduzidos ao cativeiro pela Assíria. Isso está aí em Oséias 9 e 3, tá? Mas como Deus é misericórdia, Deus é bondade, então, não obstante todos esses erros, todas essas desobediências, Deus sempre usou os profetas com uma palavra, com uma mensagem. Olha, eu tenho desejo de restaurar vocês. Eu não estou feliz vendo vocês do jeito que vocês estão. Eu não constituí vocês para isso. Em outras palavras, eu não constituí vocês para estar envolvido com essa tranqueira chamada idolatria, luxuaria, homicídio, roubo, opressão. Eu tenho desejo de restaurar vocês. Vocês vão lá em Amós 9,14, Oséias 14,4, você vai ver Deus usando esses profetas para dizer isso para aquela gente. Tá? 2 e 2, ou seja, o segundo subtópico do segundo tópico. Os profetas pré-exílio, ou seja, aqueles que profetizaram antes do exílio. Não é? Os profetas de Judá, do pré-exílio, são 4. Guarde bem, hein? Que de repente o nosso superintendente vai perguntar aqui, quem era, no fechamento da aula, quem eram os profetas, quantos profetas tinham no pré-exílio? São 4, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Vamos conhecer as suas predições, as suas atuações. Joel, eu estou dando uma corridinha aqui, irmão, porque o relógio está andando ali, ó. Pregou o arrependimento, Joel 2, versículo 12. Profetizou o derramamento do Espírito Santo, Joel capítulo 2 e versículo 28. Depois o profeta Miqueias, agora nós estamos falando dos profetas menores, né? O profeta Miqueias denunciou a falsa espiritualidade. Olha bem aqui, ó, denunciou a falsa espiritualidade. Hoje tem isso, falsa espiritualidade? Quero ouvir vocês. Tem, irmãos? Tem. Pastor Moisés? Tem? Pastor Luiz? Eu sei que o senhor está acompanhando. Me desculpe. Mas o que o senhor acha? Tem falsa espiritualidade hoje, irmão? Olha, lamentavelmente. 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 Falsa espiritualidade. Miqueias 2 e 11, 3 e 11, ele crava, tá? Denuncia falsa espiritualidade. Profetizou a destruição de Jerusalém. Jerusalém era uma relíquia. Jerusalém era uma relíquia, tá? Para eles. Mas eles se enrolaram tanto que Deus usa ele para profetizar a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico. E Deus sempre encaixava uma palavra pela boca do profeta nestas situação toda, a restauração deles. Então você vê aí Miqueias também falando, no capítulo 3, versículo 12, no capítulo 4, versículo 10, que ele tinha desejo de restaurá-los. Tinha desejo. Profeta Sofonias, o que o profeta Sofonias fez? Ou profetizou? Ele apontou os pecados dos príncipes, a destruição
pecado dos príncipes, a destruição. Isso que eu estou falando aqui com você, está tudo aí na sua revista, tá vendo? Eu não tirei nada para você aproveitar aí na sua revista. A destruição no grande dia do Senhor. E esse grande dia do Senhor aqui não é arrebatamento da igreja, não, viu, irmãos? Era o grande dia do Senhor para eles lá mesmo. Deus ia. Sofonias, capítulo 1, versículo 4, 8 e 14. Profetizou a restauração do remanescente. Pastor falou agora mesmo sobre os remanescentes. Deus tinha assim uma expectativa muito grande no remanescente. Mas daqui a pouco o remanescente também estava lá, pondo a mão onde não devia, fazendo aquilo que não devia, né? Mas Deus está dizendo aqui, através da boca de Sofonias, a restauração do remanescente, tá? Sofonias capítulo 3, versículo 13. E o comentarista terminou esse trechinho aqui dizendo que todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover livramento. E hoje, irmãos, até hoje, Deus, Ele fala de juízo, Ele fala de cobrança, mas Ele sempre quer ver restauração. Ele sempre quer ver que eu olhe para mim e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, me restaure. Senhor, eu sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Ajuda eu a melhorar os meus préstimos. Ele está esperando isso, né? O subtópico 3, os profetas pós-exílio. Os profetas pós-exílios de Judá são 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos ver também a atuação deles, o que eles profetizaram. O profeta Ageu, através da sua mensagem profética, persuadiu o povo a reconstruir o templo. Ageu, capítulo 1, versículos 2 a 6. Por causa deles terem sofrido invasão, eles terem sido dilacerados pelos inimigos, eles não tinham provimento muito grande financeiro, tá? Para reconstruir o templo. Mas Deus disse para eles: olha, eu vou ajudar vocês, eu quero que vocês façam o trabalho, aquilo que depender, aquilo que precisar, que não tiver no alcance de vocês financeiramente, porque eu sei que vocês não estão em condição, eu ajudo. Você pode ver isso aí em Ageu capítulo 2, lá no versículo 8. E ainda, além de Deus dizer: eu vou ajudar vocês a reconstruírem, está tudo destruído aí por causa de desobediência de vocês, agora eu trouxe vocês para vocês arrumarem e colocar no lugar, vocês estão sem condição, eu vou ajudar vocês. E vou dizer mais: a glória desta casa que vocês vão reconstruir será maior do que a primeira. Inclusive isso aí é mensagem dos nossos púlpitos, né? Que está lá em Ageu capítulo 2 e versículo 9. Como Deus tinha um tratamento especial com aquela gente. Vou ajudar vocês a reconstruir, vou dar condição de vocês construir, e vou dizer para vocês: essa casa que vocês vão reconstruir, ela vai ter uma glória muito maior do que aquela primeira casa. Aí você pega a glória da primeira casa e compara com a glória da segunda casa, você fica de boca aberta, né? Nós não temos tempo de entrar em minúcias aqui. Profeta Zacarias, o que ele fez? Animou o povo e Zorobabel a concluir o templo. E olha a mensagem que Deus usou Zacarias para dizer para eles: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Olha, Zacarias 4 e 6. Quando a gente lê isso, que isso daqui também é mensagem dos nossos povos: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A gente vê mensagens nos nossos púlpitos usando esse texto. Só que esse não por força não é deixar, levou quem trouxe também não. Tá? Irmão, não pode exigir muito não, porque o Senhor diz que não é nem por força.
e nem por violência. Não é nem por força e nem por violência. Mas vê se quem está aprontando não precisa ser trazido para a presença de Deus. Porque é pelo meu espírito. E esse meu espírito é o espírito do Senhor. Então, aplique o espírito do Senhor. Essa é a grande realidade. E dentro da aplicação do Espírito do Senhor, existe esse pode, esse não pode. Isso aceita, isso não aceita. Isso dá, isso não dá. Ou isso não tem no Espírito do Senhor? Claro que tem. Nós sabemos. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. O profeta Malaquias repreendeu o desleixo de quem? Dos sacerdotes. Irmãos, essas lições todas sempre teve um quinhãozinho para nós, porque nós hoje somos os sacerdotes, tá? Nós somos os profetas, nós somos os sacerdotes, tá? Deus usou Malaquias para repreender o desleixo dos sacerdotes. Isso está lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 7 e 8. Então, você vai ver depois no versículo 5 do capítulo 3, ele repreendendo os pecados do povo. Mas os pecados do povo, ele começava com o desleixo de quem? A gente às vezes fica, não querendo falar, mas essa é a realidade. Porque se os sacerdotes estivessem dentro daquele compromisso que Deus havia lhes entregado, possivelmente podia brecar a situação do povo. Você pensa que quando eu estava estudando a lição, o Espírito Santo... Você está vendo aí que está escrito aí? Pensa que o Espírito Santo não me puxou minha orelha? Nós, obreiros, devemos olhar isso aqui com bastante firmeza. Repreendeu a negligência do povo em relação aos dízimos e ofertas. Isso aqui também é outro assunto que, tem crente que repudia Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 9. Porque ele falou sobre a negligência deles em termos da contribuição, E por último, Malaquias no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele profetizou a promessa do dia do Senhor que estava vindo. O dia do Senhor estava vindo, Aí no tópico, esse segundo tópico da lição tem 4 subtópicos. Os demais profetas, nós vamos agora completar os 12 com esses últimos 3 aqui. Esses últimos 3 completam o número de 12 profetas que são considerados profetas menores. Então vamos conhecer as suas atuações também. Acho que vai me dar tempo que eu não quero passar da hora. O profeta Jonas, o profeta Jonas é conhecido nosso, Culto 5, nós estamos falando de Jonas, E o que aconteceu com Jonas? Deus o convocou para ir profetizar para os ninivitas, Nínive, capital da Síria, e eles da Assíria, E ele falou: vou nada, Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 3. E foi para Tarsis. E nós sabemos perfeitamente o que aconteceu com ele lá, Deus fez ele voltar e falar aquilo que Deus queria que falasse para Nínive. Jonas capítulo 3, versículo 4. E uma bênção aconteceu. O povo ouviu a profecia dele.
se converteram a Deus. Olha que coisa linda. E não foi uma conversão, como nós vimos aqui, falsa espiritualidade. Não. Foi uma conversão de verdade. Desde lá do trono, desde o palácio lá. O retirou as suas vestes reais, vestiu-se de saco. Olha, irmãos, Jonas profetizou e eles se converteram. Até os animais, hein, pastor? Não foi assim? Até os animais, parece que eu estou vendo os cachorrinhos sem comer, as galinhas sem receber milho. Eu estou falando dos nossos. Eles era outro tipo de animal, né? Eles tinham fazendas de gados, de camelos, de cabritos, de bodes, botou todo mundo em jejum aí. E Deus retirou o castigo. Meu Deus. Profeta Naum, 150 anos depois daquele trabalho que aconteceu através de Jonas, eles estão tudo arrebentado lá, e Deus levanta então o Naum, tá? Que foi lá para profetizar a condenação dos ninivitas. Naum, capítulo 1, do versículo 1, versículo 9, profetizou a destruição dos assírios pela insistência, na prática da crueldade, eles pegavam os seus cativos, arrancavam os olhos, não é assim? Arrancavam os olhos dos caras. Crueldade, eles eram sanguinários. Você está vendo Putin aí? Putin é um anjo perto daquilo que eles faziam lá, tá? Porque o Putin diz que soltou uma bomba lá em cima de um orfanato lá, de uma vez só. Como é que é, pastor? A hora, você está falando? Está sendo transmitido. Só estou falando porque eu estou falando o nome dele. Mas, irmãos, o nome desse homem, realmente, o pastor está dizendo para ter cuidado, porque eu estou falando o nome dele. E bombardeou, matou todas as crianças. Mas isso aí saiu em toda a internet, aí todo mundo viu isso, né? Mas eu estou falando para os irmãos da impiedade deles, tá? A impiedade, crueldade, maldade. Profeta Obadias, o que ele fez? Denunciou a soberba dos edomitas. E os edomitas eram tudo parente ali, irmão. Conheciam a verdade, sabiam o que Deus queria, tá? Porque quem eram os edomitas? Esaú, eles eram descendentes de Esaú. Quem é Esaú? Esaú é o filho de Isaac, não é isso? Depois vem o Jacó, que é o irmão. Eles têm aquela questão que nós conhecemos e se prega muito nela, e é de Jacó que nasce Judá. E o que os edomitas fazem? Eles vão em cima de Judá, parente brigando com parente, tá? Coisa terrível, tá? Mas Deus usou Obadias para condenar isso. Por essa razão, Deus condenava a destruição. Obadias capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas Judá seria restaurada. Judá estava toda enrolada, mas Deus queria restaurá-la. Obadias capítulo 1, versículo 17. Vamos chegar no Apocalipse em nome de Jesus. O Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento, né? E aí no primeiro tópico do último tópico da nossa lição, que é o livro de Apocalipse, fala sobre autoria, propósito, destinatário, e eu ainda coloquei aí o significado do nome, né? Então, o significado do nome do livro Apocalipse, que é um termo grego, que quer dizer revelações especiais de Deus ao homem
em Jesus Cristo. E você vê isso através de textos bíblicos. Lucas capítulo 17, versículo 30, Romanos capítulo 8, versículo 18, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, e você vai ver a confirmação disso, revelações especiais de Deus, revelações especiais de Deus, com o propósito de mostrar as coisas celestiais, tá? O propósito do livro, o livro inicia mostrando os propósitos da revelação de Jesus Cristo. O livro ainda tem como propósito mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, porque, inclusive, hoje se fala muito nessas coisas que estão acontecendo aí, como a Covid, essa guerra que está existindo agora. Olha, isso daí é Apocalipse, né? Porque o Apocalipse mostra as coisas que vão acontecer. O autor do livro, quem é? O apóstolo João. Aquele apóstolo que é o último do grupo do Senhor Jesus. Bem velhinho, mas era um defensor dos ensinos de Cristo. Os historiadores dizem que levavam-no para a igreja e colocavam ele lá, e ele se debruçava sobre a tribuna, que ele já não tinha mais nem condições de ficar de pé, e ele falava, profetizava a palavra para a igreja, né? Os historiadores falam isso. Apocalipse, escrito por João, o último dos apóstolos, lançado na ilha de Patmos. Diz que esta ilha era uma tristeza, mas Deus guardou ele lá. Lançaram ele lá para ver se ele não falava mais, mas lá ele via e ouvia. Então o Senhor mostrou coisas que nós lemos no Apocalipse e ficamos boca aberta, que João viu. E tem até um hino, João viu. Tem até um hino, João viu. E aquilo que ele viu, o Senhor disse, escreve, né? Os destinatários das profecias do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Este livro é de suma importância para a igreja, porque mostra as realidades de Deus reservadas para a igreja. O segundo subtópico desse terceiro tópico que nós já estamos agora partindo para encerrar, que 15 para as 10 eu devo estar parando aqui. Este livro registra o quê? Passado, presente e futuro. Isso ficou claro através do que Jesus disse na revelação a João, né? No capítulo 1, versículo 19, o Senhor Jesus disse para João, escreve as coisas que tem visto, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que vão acontecer. Então, presente, passado e futuro, o Senhor revelou a João. Versículos 1 e 2, no passado, João viu, testificou, falou a palavra, ele estava vivendo um presente e Deus estava também revelando para ele um futuro. Coisa linda, esse homem, ele foi um grande instrumento de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, 22, 14, lá está, nas palavras de João, Deus, o Senhor Jesus usando João para dizer para ele que todos devem guardar as palavras da profecia, todos devem guardar
aquilo que está escrito na profecia. E para concluir, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, João, ele está abrangendo, né? O futuro irá se cumprir, a esperança de volta abrangente do Senhor Jesus. Ele no capítulo 1, versículo 7, então ele sabe tudo que Deus, ou seja, Deus tem um amontoado de coisas para mostrar para ele. E então ele pega e diz, amplia o quadro, né? Ele amplia o quadro, mostrando para nós hoje que nós precisamos ficar atentos às profecias deste abençoado livro do Apocalipse, que está falando daquilo que está próximo a acontecer, que é a volta do Senhor Jesus, o julgamento deste mundo que está tremendamente envolvido com o pecado, com as costas voltadas para Deus. Hoje você vê que a sociedade nossa está altamente contaminada pelo pecado, e só Deus pode ter misericórdia de nós. O pecado batendo na porta da igreja. Quando eu falo batendo na porta da igreja, irmão, eu estou falando na porta da igreja, eu sou igreja, tá? Não estou falando que está batendo na porta da nossa igreja aqui, não, que isso? O pecado batendo na porta da igreja, que somos nós, que 24 horas, interruptamente, somos lançados, ou seja, é lançado sobre nós uma vergonha de pecado e desobediência, querendo nos seduzir, nos levar de embrulho. E só pelo sangue de Jesus e pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, é que nós vencemos, irmãos. Essa é a grande verdade. Não existe supercrente, não. Não existe Batman. Não existe Homem-Aranha crente, não. O que Deus quer ver em mim, o que Deus quer ver em nós, confiança na sua palavra e compromisso, que nem nós aqui, que é a nossa classe, a classe de obreiro, compromisso ministerial. Sou obreiro da igreja. Por mais que a oferta seja grande, por mais que a proposta seja boa, por mais que aquilo que eu estou vendo é legal, por mais... Não! Deus me distinguiu, o Espírito Santo me distinguiu, me separou. 10 virgens foram separadas. Por que eu vou ser louco? Ou por que você vai ser louco? Não, vamos crer no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus quer nos dar vitória.